Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam muito bem e tenham assistido a aula inicial de fotossíntese. Se você chegou até aqui, é porque o nosso canal Bem na Bio está sendo recomendado para você. Eu espero que você tenha acompanhado as nossas aulas anteriores e que você seja inscrito no nosso canal. Então senta o dedo aí na inscrição do nosso canal, senta o dedo aí nesse like para apoiar o nosso projeto. E se quiser ser membro também, temos um clube de membros do nosso canal. Nas aulas anteriores sobre a fotossíntese, eu fiz um apanhado de características gerais de fotossíntese. Quem realiza a fotossíntese, quais são as suas etapas, os principais acontecimentos, então as reações, aquela visão geral. Já tivemos uma aula de testes também sobre a fotossíntese que eu espero que você tenha assistido. E agora eu quero especificar os eventos da fase clara da fotossíntese, primeira etapa, e depois da fase escura. Nessa aula ficaremos com a fase clara da fotossíntese. Fotos, luz, síntese e construção. Os seres que realizam a fotossíntese têm como objetivo a produção do próprio alimento. Em alguns bilhões de anos, esses mecanismos moleculares foram sendo aprimorados para garantir essa produção de compostos orgânicos. A gente viu que tinha fotossíntese em bactéria, fotossíntese em cianobactérias e nos seres eucariotos, nas algas e nos vegetais. Esse fenômeno chamado fotossíntese ocorre especificamente na organela conhecida como cloroplasto. Nós destacaremos aqui na estrutura do cloroplasto novamente essa bolsinha chamada tilacoide. No cloroplasto nós teremos uma membrana externa, uma membrana interna, um espaço entre a membrana que vai ser um compartimento, aqui o estroma que é um outro compartimento e aí o tilacoide vai criar um terceiro compartimento com o seu interior. Na membrana do tilacoide nós teremos as moléculas de clorofila e muitos aceptores de elétrons. Então o foco da fase clara, sua ocorrência nos tilacoides. Nós teremos uma transição da membrana, um transporte de elétrons organizado na membrana do tilacoide, um bombeamento de hidrogênio para o interior do tilacoide e esses hidrogênios vêm do estroma e aí nós teremos a saída desse hidrogênio pela ATP sintase e a produção de ATP aqui nessa região do estroma. Mas em bilhões de anos esse mecanismo foi sendo aprimorado, esse mecanismo de transporte de elétrons, bombeamento de hidrogênio e saída desses hidrogênios pela ATP sintase para a produção de ATP. Então todo o nosso foco será aqui, membrana do tilacoide, parte interna do tilacoide, síntese de ATP e aí esse ATP aqui no estroma vai ser usado depois para ocorrência da fase escura. Então vem com o SOST. Fase clara pode ser chamada de fase fotoquímica. Pode ser chamada ainda de ciclo de Hill, em homenagem a descritor, e também esse fenômeno de quebra da molécula de água na presença de luz. A gente vai chamar de fotólise da água e a gente vai ver aqui um balanceamento específico. Esse oxigênio é liberado para a atmosfera. A água vai ser uma fonte doadora de hidrogênios para o processo. Esses hidrogênios serão importantes para a produção dos compostos orgânicos e os elétrons vão saltar dessa molécula de água para reestabelecer a perda de elétrons que ocorreu na clorofila. Então a clorofila é uma proteína sensível à luz, encontra-se na membrana dos tilacoides, forma um complexo de antena. A luz tem os pacotinhos chamados de fótons, acerta a clorofila vai ficar ali excitada, vai ocorrer perda de elétrons e para eu devolver esse elétron perdido, eu vejo quebra de molécula de água. Então o ciclo de Hill fará parte desse fenômeno maravilhoso chamado de fase clara da fotossíntese. Mas é muita informação, então eu fiz uma separação e eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó, no meu quadro, tá? Fase clara ou fotoquímica, primeira etapa da fotossíntese, ocorre nos tilacoides. Então tá aqui, ó, no tilacoide. Nós teremos nessa fase clara um transporte de elétrons para gerar um gradiente de prótons. No caso, o próton é esse H+. Então os elétrons vão correr aqui na membrana do tilacoide. Vai ocorrer um bombeamento de hidrogênio
para o espaço interno do tilacoide e depois a saída desses hidrogênios pela ATP sintase, acúmulo de prótons no espaço interno do tilacoide e aí produção de ATP no estroma. Lembrando que esse ATP é sinônimo de energia. Lembrando que esse ATP é produzido na fase clara ou fotoquímica e ele vai ser consumido na fase escura. Agora, eu trouxe para cá o fenômeno marcante na fase clara. A sua prova, se for muito específica nos vestibas, como a gente vai fazer correção depois, ela vai falar em fotofosforilação. Então vem para cá. Foto significa luz. E fosforilar significa dar fósforo. Então eu vou ter uma reação de ADP mais fosfato inorgânico aqui na região do estroma e eu vou ver a produção de ATP. Então, por gentileza, nós teremos fotofosforilação que servirá para a produção de ATP. Então, nós teremos a produção de ATP na fotofosforilação. Foto significa luz, fosforilar, quando os hidrogênios passam pela ATP sintase, nós temos ADP, fosfato inorgânico aqui no estroma, e aí essa ATP sintase funciona como uma roleta. Os prótons passam, ADP mais fosfato são unidos, forma-se ATP e esse ATP ficará aqui no estroma para ser consumido na fase escura. Esse ATP não vai sair aqui do estroma, as membranas não são permeáveis à saída e esse ATP acaba sendo consumido aqui. Então sim, o cloroplasto produz ATP, mas esse ATP vai ser consumido aqui no próprio interior do cloroplasto, principalmente nos eventos da fase escura da fotossíntese. Fase clara da fotossíntese, membrana dos tilacoides, luz acertando, cadeia transportadora de elétrons, bombeamento de hidrogênio para o interior do tilacoide, saída do hidrogênio pela ATP sintase e produção do ATP. Pegou a sequência? Pegou extremamente específico. Sócio, mas apareceu na minha prova fotofosforilação cíclica. A fotofosforilação cíclica tem um objetivo. Qual é o objetivo? É produzir ATP. Por que ela é uma fotofosforilação cíclica? Porque a luz vai acertar a clorofila presente no fotossistema. Então essa regiãozinha do tilacoide, onde você tem a clorofila e vários outros aceptores de elétrons, a gente vai chamar de fotossistema. O fotossistema 1, ele também é chamado de P700. O P de fotossistema em inglês e 700 nanômetros, o principal comprimento de luz absorvido. Então a luz vai acertar esse fotossistema 1. Esse elétron da clorofila vai ser excitado perdido, vai ser captado por aceptores de elétrons que vão falar, calma elétron, calma. Mas esse elétron retorna. Nós teremos ferrodoxina, plastoquinona, que eu deixei de fora, citocromo, plastocianina, e esses aceptores vão falando, calma elétron. O foco da fotofosforilação cíclica é que você tem a participação do fotossistema 1, o elétron sai desse fotossistema e retorna para a clorofila que está nesse fotossistema, por isso cíclico. Luz acertou, clorofila excitada, elétron passou pelos aceptores e retorna a essa clorofila. O objetivo é produzir ATP. Muito bem, nós teremos clorofila no centro desse fotossistema, aceptores vão pegando esse elétron, acalmando, e depois esse elétron retorna à clorofila que está no fotossistema 1. Objetivo da fotofosforilação cíclica, produção de ATP, participação apenas do fotossistema 1. Mas nós sabemos que existe também na membrana do tilacoide um fotossistema 2. E esse fotossistema 2 absorve principalmente o comprimento de luz nos 680 nanômetros. Então a gente vai ver a participação do fotossistema 1 e 2 na fotofosforilação acíclica. Quando eu olho para a fotofosforilação acíclica, então eu vou pensar sem ciclo. Aqui de cima tem um ciclo, o elétron sai da clorofila que está no fotossistema 1 e retorna. Aqui nós não teremos um ciclo. Aqui a luz vai acertar tanto o fotossistema 2 quanto o fotossistema 1. Quando a luz acerta esse fotossistema 2, a clorofila que está ali perde elétron.
nós teremos plastoquinona, citocromos, plastocianina como os aceptores de elétrons. Transportadores, que vão falando, calma, elétron, calma, elétron. Só que a luz está acertando o fotossistema 1 também. E esse elétron que está chegando está saindo. Ferrodoxina, NADP redutase, e aí vai chegar o NADP. NADP, o nicotinamida adenina dinucleotídeo, e ele vai recebendo elétrons. Então ele vai ganhando elétrons, ele vai reduzindo. E aí, o elétron está saindo do fotossistema 2, está indo para o fotossistema 1. O fotossistema 1 está perdendo elétrons para o NADP e o fotossistema 2 não está recebendo elétron. A clorofila que está sendo excitada aqui não está recebendo esse elétron. Então, vai ocorrer aqui a fotólise da água, a quebra da água na presença de luz. Teremos enzimas que vão participar desse processo. Quebrou a molécula de água, doa o elétron para o fotossistema 2, que tinha perdido e não está recebendo, tinha perdido e não está recebendo. Então esse elétron agora vem da água. Esse elétron vai para a clorofila do fotossistema 2. A clorofila fica tranquilinha, de boaça. O hidrogênio saiu, foi captado pelo NADP e formou o NADPH. E dessa quebra, oxigênio para a atmosfera. Então, se a prova for muito específica, ela vai questionar você. O oxigênio é produzido a partir da quebra da molécula de água, especificamente durante a fotofosforilação acíclica. Na fotofosforilação acíclica, o elétron sai do fotossistema 2, ele vai para o fotossistema 1, vai para o NADP, mas esse elétron não volta. Então eu preciso quebrar a molécula de água para doar elétrons para a clorofila, para falar, calma, clorofila, fica tranquilinha, clorofila. Quando quebrou a molécula de água, liberou o oxigênio para a atmosfera. E aí você tem a fotólise da água. Então, especificamente, a quebra da molécula de água ocorre na fotofosforilação acíclica, libera o oxigênio para a atmosfera, dá o elétron para a clorofila ficar de boinha e os hidrogênios são captados pelo NADP. E aí nós teremos o NADP reduzido, NADPH. Então esse NADP é um transportador de elétrons barra hidrogênio. Ele vai pegar de um lado e vai transportar para o outro, pegar de um lado e transportar para o outro. Mas onde está acontecendo tudo isso? Jovem, isso está acontecendo tudo na membrana do tilacoide. Quando está acontecendo aqui nessa membrana do tilacoide, a gente vai vendo a liberação e os NADP vão aqui para o estroma. E aí você vai ter no estroma o NADPH, você vai ter no estroma o ATP, lembra? E eles serão consumidos durante a fase escura. O oxigênio vai ser liberado para a atmosfera ou consumido na respiração aeróbica pela mitocôndria da planta. Então, esse cenário é o cenário mais assustador e específico sobre a fase clara da fotossíntese. Vai lá! Resuminho do SWOT. No tilacoide, transporte de elétrons, bombeia hidrogênio para dentro do tilacoide, e hidrogênio sai pela ATP sintase, produção de ATP. A produção de ATP ocorre durante a fotofosforilação. Pode ser cíclica, quando o elétron sai do fotossistema 1 e retorna ao fotossistema 1. Lembrando que no fotossistema você tem a molécula de clorofila e muitos aceptores, que estão aqui com esses nomezinhos. Nunca vi cobrar especificamente os nomezinhos, mas enfim, você tem muitos aceptores até o elétron voltar ao fotossistema 1, ok? Na fotofosforilação acíclica, o elétron sai do fotossistema 2, começa aqui ironicamente pelo fotossistema 2, teoricamente, vai para o fotossistema 1, para devolver esse elétron que saiu da clorofila do fotossistema 2, eu preciso da quebra da molécula de água, entrega o elétron para a clorofila do fotossistema 2, sai hidrogênio, é captado pelo NADP, vai formar o NADPH e o oxigênio liberado para a atmosfera. A estrutura do cloroplasto é essencial para esse fenômeno. E a plantinha, essas informações moleculares, elas podem assim ser direcionadas. Uma hora pode acontecer mais fotofosforilação cíclica, outra hora, quando tem muito NADPH que diminui essa fotofosforilação acíclica, mantém a cíclica, então existe um ajuste fino e requintado que foi moldado durante bilhões de anos de evolução. Então,
essa aqui é a parte específica da fase clara da fotossíntese. Ocorre nos tilacoides, produz ATP, produz NADPH, que serão consumidos na fase escura e libera o oxigênio para a atmosfera. Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, veja minhas falas repetidas e xaropes sobre cada um dos eventos, porque eu fiz um resuminho aqui dos acontecimentos. Para diferenciar, fotofosforilação cíclica, elétron sai e retorna para o fotossistema 1. Só tem a participação do fotossistema 1 ou P700, que absorve luz nesse comprimento. A fotofosforilação acíclica tem a participação do fotossistema 2 e do fotossistema 1. Ocorre fotólise da água, ocorre liberação de oxigênio da atmosfera, ocorre a produção de NADPH além do ATP, porque o objetivo da fotofosforilação, independente de ser cíclica ou acíclica, produz ATP. Na acíclica, além do ATP, produção de NADPH e aí pela quebra de água, liberação de oxigênio. Eu espero ter chegado até você com esses detalhes da fase clara da fotossíntese. Na próxima aula, detalhes da fase escura do processo fotossintético. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para a gente chegar rapidinho com aulas até você para facilitar o seu estudo em biologia. Abração do SOST e bom estudo para todos vocês!